Oremos. Querido e santo Deus, queremos te agradecer, Senhor, o privilégio que temos de estar na tua santa casa de oração. Agradecer porque o Senhor nos trouxe aqui, já estudamos a tua palavra na escola sabatina. E agora, Senhor, queremos pedir que o Senhor continue entre nós, nesse culto, e conosco nos projetos que vamos fazer logo em seguida. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós temos uma missão a fazer, que é quebrando o silêncio. Toda a nossa igreja, toda a igreja adventista tem essa missão de hoje levar a toda a comunidade o quebrando o silêncio. Que possamos conscientizar as pessoas, que possamos levar também, Senhor, a sua palavra. Pedimos que o Senhor desça com toda essa igreja, com todos os aventureiros, com todos os irmãos, com todos os bravadores. Que o Senhor possa ficar com a Keila também, que tudo que ela possa, Senhor, falar, possa vir do Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui. Agradecido, Senhor, por todos aqueles que estão aqui. Não estão, que o Senhor possa estar com eles, porque o Senhor sabe o motivo. Nos fortaleça, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que possamos fazer a sua obra. Te agradeço, em nome de Jesus, amém. Bom dia a todos, um feliz sábado. Que Deus seja louvado pela presença de cada um de vocês aqui nessa manhã. E é muito bom estar novamente aqui com vocês. Nós, do Ministério da Mulher, hoje é um dia especial, né, para nós. Mas não só para nós, como para toda a igreja. Ontem eu estava falando lá no bairro Novo A2, que nós, como igreja, nós temos vários departamentos, mas nenhum departamento trabalha sozinho. E nós precisamos de todos para realizar o trabalho da nossa igreja, né? E hoje, em especial ainda com a campanha do Quebrando o Silêncio. Eu tenho tido como objetivo esse ano, um desafio meu, pessoal, é visitar todos os distritos da Sul Paranaense e, consequentemente, todas as suas igrejas. E nós estamos aí no 24º distrito, que é o do Sítio Cercado. Então, orem pela gente, porque a gente tem um desafio ainda de mais 11 distritos até o final do ano. E eu estava fazendo as contas, até semana passada, nós conseguimos visitar e passar por 138 igrejas da Sul Paranaense. E são 210. Ainda temos um longo percurso até o final do ano, né? Mas, queridos, eu confesso para vocês que hoje, vindo para cá, e ontem à noite, voltando do bairro Novo A2, né? Hoje à tarde a gente vai estar no bairro Novo B, é isso, né? Bairro Novo B. E todas as mulheres são convidadas para estar lá. E amanhã à noite, as que puderem, que não tiverem algum compromisso aqui, e quiserem estar lá com a gente, lá no bairro Novo A, também são convidadas, ok? Hoje é às 16 horas e amanhã, horário do culto normal. Mas ontem indo para casa e hoje de manhã também levantei bem cedo e estava estudando. Eu confesso para vocês que eu estou mais nervosa do que o normal. Muito mais nervosa, que sempre, cada vez que eu subo aqui para falar, eu fico nervosa, muito nervosa. Mas hoje eu estou mais nervosa do que o normal que eu sempre estou. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos falar de um tema que muitos dentro da igreja não aceitam esse tema. Sabe por quê? Nós achamos que nós não precisamos falar isso dentro da nossa igreja. Fazemos um trabalho, campanhas fora da nossa igreja, com pessoas da nossa comunidade, mas às vezes achamos que não precisamos falar dentro da nossa igreja. E eu sempre dou um jeito, e falei até para o meu esposo durante essa semana, olhando a meditação e também a palestra. Faço essa palestra, já fiz essa palestra em vários colégios, né, públicos, e me sinto bem à vontade para fazer lá. Mas dentro da igreja, às vezes se torna algo complicado. Mas estudando um pouco mais durante essa semana, no planejamento que nós tivemos com a União, eu entendi que nós, como líderes da igreja, a gente precisa falar dentro da igreja sobre certos assuntos. E às vezes nós negligenciamos dentro da igreja e também com as nossas famílias. Vocês estão vendo aqui uma decoração?
Vocês entenderam essa decoração aqui, da frente? Aqui nós temos uma cama. Metade dela, tudo bem certinho, bem arrumadinho. E metade dessa cama, tudo bagunçado, né? Com um lençol preto, coisas derrubadas. E às vezes, queridos, a nossa casa está do jeito que está ao lado dessa cama. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Valores da família e o problema com as drogas. Isso é o que nós estamos pregando durante o ano todo nos colégios públicos, nos colégios adventistas. Mas hoje a gente quer tratar dentro das nossas igrejas um pouquinho sobre isso. Todos nós somos resultado das influências que nós recebemos, sim ou não? Sejam as influências de mais diversos meios, familiares, sociais. E elas podem ser positivas ou negativas. Essas influências, elas são determinantes também para a maneira como formamos os nossos valores, que acabam por refletir nas bases de uma sociedade. O mundo que nós estamos vivendo, ele está em constante mudança. Isso significa que as influências de que cada geração recebe são influências diferentes. São ou não são? As influências que eu recebi quando era jovem é diferente das influências que os nossos jovens, que os nossos adolescentes estão recebendo hoje. De tempos em tempos surgem novas tendências, sejam elas na moda, na música, na tecnologia ou até dentro da nossa igreja. Mas tudo isso são subprodutos dos nossos valores, porque os valores são o resultado final das nossas crenças, das atitudes e do estado emocional de cada pessoa. O problema que a gente está vendo hoje é que cada geração, de geração em geração, os valores estão sendo empurrados. E muitos estão preocupados porque podemos chegar ao tempo em que não haja nenhum valor, nenhum código moral, nenhum padrão ético, exceto o que parece para cada pessoa de acordo com os seus valores pessoais. E estamos vivendo isso dentro da nossa igreja hoje, sim ou não? Sim. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa e estava colocando para ela que aquilo que ela estava fazendo não estava certo, que não condizia o que Deus pede para cada um de nós. E eu falei para essa pessoa a seguinte frase: querido, se você quer viver essa vida que você está vivendo, vai viver essa vida. Mas não fique falando lá na frente, não fique cantando lá na frente, colocando para as outras pessoas uma vida que você não está vivendo. E queridos, pasmem, sabe o que essa pessoa disse para mim? Ela disse que acha que ela estava sendo abençoada para abençoar a vida das pessoas. E eu falei assim: gente, em que mundo que nós estamos vivendo? A pessoa vive um mundo lá fora e uma outra coisa aqui dentro da igreja. E será que a gente pode abençoar a vida das pessoas dessa maneira? É o que está falando aqui, que cada um parece fazer o que acha certo. Deus, ele deixou um exemplo para cada um de nós. E a gente pensa que isso está acontecendo só hoje nos nossos tempos? Não, isso já aconteceu há muito tempo atrás, lá em Juízes, no capítulo 21, verso 25, lá fala que cada um fazia o que achava reto. E o verso diz assim: um tempo sem absolutos, onde não havia certo ou errado. Lá na Bíblia diz assim, que as pessoas daquele tempo viviam fazendo o que eles achavam que era reto, não tinha um certo ou um errado. Ah, eu acho que isso é certo, eu vou fazer dessa maneira. Eu acho que isso está certo, eu vou fazer dessa maneira. E não faziam o que Deus estava falando, o que era certo.
Queridos, a Bíblia, em Deuteronômio 12, verso 8, ela dá uma advertência para esse tipo de pensamento. Se você tem esse pensamento, que eu faço o que eu acho que é certo, olha o que diz em Deuteronômio 12, verso 8. Não procedeis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Deus está dizendo, você não pode fazer aquilo que parece certo aos seus olhos. Você tem que fazer aquilo, o que Deus diz que é certo fazer. E sem dúvida, cada vez mais as nossas famílias precisam de um padrão moral, cuja regra para todos os tempos é o quê? A cultura da palavra de Deus. E não simplesmente os achismos fundamentados em percepções míopes da nossa realidade. Em Timóteo, 1 Timóteo 5, verso 8, a Bíblia diz que se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. Por isso, queridos, que a gente precisa alertar, a gente precisa falar dentro da nossa casa e dentro da nossa igreja. E quando Paulo escreveu isso, ele não estava falando em termos financeiros, não. Ele estava falando sobre a nossa responsabilidade de professar uma religião fundamentada no amor interessado. E principalmente por aqueles que formam a nossa própria família. E quem é a nossa família? Somos nós que estamos aqui. Logo mais nós vamos sair como família, preocupados com as pessoas de fora. Mas antes de nos preocuparmos com as pessoas de fora, nós precisamos nos preocupar com as pessoas aqui de dentro. E a gente vai passar rapidamente aqui alguns slides sobre o tema que nós estamos tratando fora. Mas às vezes não estamos tratando dentro da nossa igreja. E tem pessoas sofrendo com esse tipo de coisas dentro da nossa igreja. E o tema desse ano do Quebrando o Silêncio é as drogas. E principalmente o álcool. Muitas pessoas pensam que o álcool não é uma droga. Mas é uma droga. E uma das drogas mais terríveis é uma droga lícita, né? Onde as pessoas podem ir ali num posto de gasolina e comprar. O quê? Uma cerveja. Isso é uma droga. E às vezes, queridos, muitas pessoas de dentro da nossa igreja acham que não é errado tomar só uma cervejinha. Mas vocês vão ver agora um pouquinho dos malefícios dessa droga, desse mal perigoso. E aqui diz, evite a escravidão. Não tome o primeiro gole. Às vezes a gente fala com pessoas alcoólatras, né? E é uma situação muito difícil para aquela pessoa sair daquela escravidão. E a gente pergunta assim, como que você entrou nessa? E todas as respostas são a seguinte, com um gole. Né? Com um gole só. Os malefícios do uso do álcool. Olha, a idade está chegando, eu não consigo enxergar lá, vou ter que virar para cá. Os malefícios do uso do álcool. Você sabia que o uso frequente do álcool, queridos, ele provoca queda no desempenho escolar, prejuízos na memória, dificuldades de aprendizado e problemas no desenvolvimento emocional de cada jovem? Por que não beber? Olha só, que situação deplorável ficam as pessoas que bebem. Muitas pessoas ficam desse jeito, né? Olha só, essa situação aqui. Está vendo isso daqui? Uma pessoa, quando bebe, fica numa situação deplorável. Nós estávamos, uma vez, há uns 2 anos atrás, estudando a Bíblia com um certo jovem. E esse jovem, ele estava nessa situação aqui. Mas começou a estudar a Bíblia e ele viu o que Deus queria para a vida dele. Mas ele tinha ainda algumas recaídas. E numa dessas certas recaídas, numa sexta-feira à noite, ele foi na casa de alguns amigos, bebeu e ficou aqui, ó, nessa situação aqui. E alguns amigos fizeram sacanagem com ele. Ele estava lá deitado no sofá da sala, sem sapatos, e os amigos foram lá e pintaram a unha do pé desse jovem.
E no sábado pela manhã nós ligamos para ele e falamos assim, não vou falar o nome dele, né? Que talvez alguns conheçam, mas eu falei assim, e daí, vai na igreja com a gente? E ele falou assim, sim, estou acordando, mas já estou indo. Né? Porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. E naquele dia, o meu esposo estava fazendo na igreja um culto de Santa Ceia, consagração a todas as pessoas. E nós sabemos que na Santa Ceia todos nós podemos participar da Santa Ceia. E quando terminou ali o culto, meu esposo chegou para ele e falou assim, você gostaria de participar da Santa Ceia? E ele falou, sim, pastor, eu quero participar da Santa Ceia. Então vamos lá que eu vou lavar o seu pé. Né? E aí, chegando lá, na sala dos homens, tinha um senhor que ele tinha algumas dificuldades e ele falou assim, pastor, eu não quero lavar o pé com outra pessoa, eu queria que o senhor lavasse o meu pé, porque eu não consigo nem amarrar meu sapato e nem colocar a minha meia, nem tirar a minha meia. Meu esposo falou assim, tudo bem, vou lavar o seu pé, e falou assim para um irmão da igreja, olha, você pode lavar o pé desse meu amigo aqui? Pior ainda a situação, né? E quando ele tirou as meias, ele tinha esquecido que quando ele calçou as meias, ele estava com o pé, né, com as unhas pintadas. E quando ele chegou em casa, ele falou assim, que situação chega um ser humano? Situação de vergonha, né? Passar vergonha. Mas isso não era uma vergonha tão grande. Mas olha a vergonha que muitas pessoas chegam. Consequências do álcool. Sabe o que o álcool traz para nós? Ele traz gastrite, úlceras, falta de apetite, vômitos, cirrose hepática, sintomas neuromusculares, doenças cardiovasculares do aparelho respiratório e alterações mentais e psicológicas. O álcool, ele acaba com todo o nosso organismo. O álcool vicia. Não seja a próxima vítima. Querido jovem, a gente não precisa experimentar para saber o que não presta. A gente não precisa experimentar. E às vezes os nossos jovens, eles são pressionados no grupo que eles estão. E às vezes, sabe aqui, meninos, chega algum grupo para vocês, algumas pessoas para vocês e dizem assim, se você é homem, você vai tomar. Prove que você é homem, tome isso daí. Gente, vocês já viram algum cachorro chegar para o outro cachorro e dizer assim, se você é cachorro, tome isso daí para provar que você é cachorro? Não precisa, eles não fazem isso. Por quê? Eles são cachorro, eles sabem disso. E nós sabemos que somos homens e mulheres de Deus. A gente não precisa provar para ninguém, experimentando o primeiro gole. E, queridos, a gente tem visto aí, cartazes de sensibilização. Porque, às vezes, a vítima desses estragos não é uma pessoa que usa o álcool. Olha aqui, nem toda vítima de motorista bêbado morre no acidente. Essa pessoa aqui, ela foi vítima. Ela era uma menina. E ela foi vítima de uma pessoa, de um acidente, de uma pessoa alcoolizada. E isso pode acontecer também, consequências. Olha só, o consumo de bebida mata 47 pessoas por dia no país, da bebida. A gente pensa que é só drogas, né? Outros tipos de drogas que matam aí, como a maconha, o crack e outras coisas mais, mas o álcool, ele mata 47 pessoas por dia no país. Aqui nós temos um fígado normal, um fígado perfeito. Aqui nós temos um fígado já deteriorado pelo álcool. O álcool atinge a área frontal do cérebro, a região da cognição, causado desde perda da memória até alucinações. E a gente conhece pessoas quando estão embriagadas. E aqui nós temos várias doenças relacionadas ao alcoolismo. Olha só, como nós mostramos no anterior, aqui a gente tem um fígado normal. Aqui um fígado gorduroso pelo álcool. E aqui é um fígado de uma pessoa que tem a cirrose hepática. Vocês já viram uma pessoa com cirrose hepática já nos finais dias da sua vida? Vocês viram como que ela fica? Ela fica assim, com uma barriga. Aqui parece uma mulher grávida, não é? Mas não é, é um homem, gente. Um homem nessa situação, no final aí, últimos dias. E muitos jovens estão fazendo uma mistura que ela é perigosa demais. Eles misturam vodka mais pinga
mais Coca-Cola. Isso aqui é desastroso. Isso aqui tem causado em muitos jovens da nossa igreja. Olha só, os sintomas euforia, desinibição, tonturas, dores de cabeça, anestesia, confusão mental, desbloqueio moral, diarreias, vômitos, queda da pressão, hipoglicemia, agressividade, depressão, coma e morte. Tem misturado essas 3 bebidas. Claro que eles colocam menos isso, mas junto com isso aqui, ele torna uma bebida terrível. Precisamos alertar os nossos jovens, precisamos cuidar disso. E aí, vem esse tipo de coisas aqui, ó. Pessoas chorando, talvez famílias sem pais, talvez filhos órfãos de pais e mães. Nós temos que cuidar também e alertar os nossos jovens a não fazer uso dessa bebida aqui, ó. Se nós olharmos essa bebida aqui, não tem nada a ver porque ela não tem álcool. Mas deixa eu dizer o que uma lata dessa bebida aqui, jovem, ela contém. Ela contém 200 gramas de açúcar, 1000 miligramas de taurina, 600 miligramas de glucuronolactona, que esses 2 aqui, ó, são uma droga terrível. 80 miligramas de cafeína e vitaminas do complexo B. Mas a verdade dessa bebida aqui, ela é outra. Vocês sabiam que essa bebida aqui não é essa, assim, né? O Red Bull, o energético, que está em latinha. Mas ela foi desenvolvida na França. E lá, a venda disso daqui, ela é proibida, porque ela pode ser um coquetel da morte. Devido aos seus componentes de vitaminas, misturado com isso daqui, ó, que é uma droga. Ela é química altamente perigosa. E ela foi desenvolvida há muito tempo atrás. Sabe quando? Lá nos anos 60, pela defesa dos Estados Unidos, para estimular o moral das tropas americanas aonde? Na guerra do Vietnã. Os seus efeitos eram como se fosse o de uma droga alucinógena que acalmava o estresse da guerra. Foi para isso que eles fizeram essa droga aqui. E, entretanto, seus efeitos no organismo dos soldados foram devastadores. Porque eles davam essa droga para os soldados, achando que eles iam se sentir melhor, mas os soldados eles não conseguiam lutar por causa dos casos de enxaquecas, tumores cerebrais e doenças no fígado muito rápido. É uma droga que, às vezes, nós não falamos para os nossos filhos, para os nossos jovens, que isso aqui não presta. Jovem, se você tem usado, preste atenção, que você só vai ter um gás ali naquele momento, durante algumas horas, mas depois, muito rápido, pode vir essas doenças aqui, tumores cerebrais e doença do fígado, muito rápido. Sabe em quanto? 6 meses. 6 meses, se você tem usado essa droga aqui. Agora, muitos falam assim, mas Jesus bebia o vinho. Desejado de todas as nações, página 133, diz assim, o vinho provido por Jesus para a festa das bodas. Lembram lá nas bodas de casamento, quando Jesus, ele falou assim, agora sirvam o vinho às pessoas, o vinho que Jesus fez. No desejado de todas as nações, ele diz que ele deu aos seus discípulos, que ele deu lá naquele casamento, era o puro suco da uva. Queridos, Jesus não ia dizer para nós não usarmos uma coisa e ele próprio dar para os seus discípulos e dar para todo um casamento o vinho. Era o próprio suco da uva. E muitos falam assim, não, eu preciso beber meio cálice de vinho por dia porque é bom para isso. E os médicos dizem isso. Mas sabe o que é o bom? Não é o vinho. É o suco da uva. O vinho que Paulo pediu para que Timóteo bebesse também, porque isso está na Bíblia.
Bebidas fermentadas confundem os sentidos e pervertem as capacidades do ser. Vinho fermentado não é um produto natural. O Senhor nunca o produziu e nada tem a ver com a sua produção. Paulo, ele orientou a Timóteo a tomar um pouco de vinho por causa do estômago e das suas frequentes enfermidades. Porém, se tratava do suco da uva não fermentado. Ele não aconselharia Timóteo a usar o que o Senhor havia proibido. Revista Adventista de dezembro de 2009, está escrito lá, o que Paulo orientou, o que Jesus deu, era o puro suco da uva. O vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Isso está em Provérbios 20, verso 1. E por isso que nós temos que entender por que na Bíblia tem vários versos dizendo sobre o vinho, sobre a bebida, e Deus e Jesus fazer nas bodas o vinho. Não tem lógica isso? E muitos levam para esse outro lado. E esse aqui é o último verso, o qual nós vamos terminar. 1 Coríntios 3, 16 e 17, diz assim: Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, vamos ler juntos? Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Queridos, a Bíblia diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e para a glória de Deus. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E o que nós temos colocado para dentro do nosso corpo? Como nós temos instruído os nossos filhos a esse corpo que pertence a Deus? Deixa eu falar aqui. Deixa eu ver se eu tenho um minutinho aqui. Tem. Como que nós, mulheres, mães, temos instruídos os nossos filhos? A uma boa alimentação, a comer aquilo que devemos comer, a ter uma saúde saudável. Por que eu estou falando para nós mulheres, para as mães? Porque nós que preparamos a nossa refeição dentro de casa. Porque nós, às vezes os homens vão, mas eles vão comprar com uma lista que nós damos. É nós que cuidamos da nossa família. Como que nós, mães, temos cuidado dos nossos filhos? O que nós temos dado para os nossos filhos se alimentar? E será que nós temos orientado os nossos filhos a cuidar da saúde, a cuidar desse corpo como templo do Espírito Santo? Queridos, que primeiramente a gente possa cuidar da nossa família, atender a nossa família. E se você sabe que algum caso está acontecendo dentro da sua família, você precisa falar, você precisa chegar e falar dos malefícios que essa droga faz. E depois a gente pode sair e falar para todas as pessoas que nós precisamos entrar em contato, quebrar o silêncio. É isso que Deus está pedindo para mim e para você. Queridos, que nós possamos ser famílias abençoadas pelo nosso Deus. Famílias que têm esse corpo como templo do Espírito Santo. Deus, Ele está dizendo aqui, que o Espírito Santo de Deus habita em vós. E se nós destruirmos o santuário de Deus, Deus um dia vai nos destruir. Que a gente possa pensar, que a gente possa cuidar para a honra e para a glória do nosso Deus, desse corpo maravilhoso que Ele nos deu. É o meu desejo e a minha oração para cada um de nós. Amém. Querido e santo Deus, queremos te agradecer, Senhor, o privilégio que nós temos de conhecer a tua verdade, de saber, Senhor, o que é bom e o que não é para nós. E, Senhor, que nós possamos entender que nós temos hoje nesse mundo vários tipos de influências, mas que nós possamos entender que nós temos que estudar a tua palavra para ver o que o Senhor quer para cada um de nós. E que nós possamos mostrar ao mundo que nós somos um povo diferente. Um povo, Senhor,
que obedece às tuas leis. Um povo, Senhor, que cuida da saúde desse templo que o Senhor deu para cada um de nós. E agora, Senhor, quando vamos sair para realizar esse trabalho na comunidade, que o Senhor possa estar conosco e nos dê o desejo de amar essas pessoas que precisam ser amadas. Fica conosco, Senhor, nesse sábado, nas programações ainda que teremos, e que tudo que nós vamos fazer seja para te honrar e te glorificar. Em nome de Jesus, Senhor, é o que pedimos e agradecemos. Amém.